O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Êxodo nos alertando como era para aquele povo, mas também para nós. É claro que nós devemos fazer uma grande distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, um complementa o outro. Não quer dizer que o Novo Testamento vem abolir o Antigo Testamento, mas há uma diferença, porque o Antigo Testamento veio preparar a chegada de Jesus, porque tudo se dirige para aquele que vem como Filho de Deus para salvar a humanidade. Claro que eles não tinham uma compreensão completa a respeito daquele que viria. Eles não conheciam todo o sistema que iria passar esse povo até chegar em Jesus e, é claro, com a sua vinda. Mas era aquela preparação. É quando a gente prepara para a chegada de alguém que vai fazer parte da vida da gente e a gente não conhece. Talvez um novo chefe numa empresa, um novo padre na comunidade, um novo bispo, um novo papa, a gente não tem noção de quem é. Mas a gente já imagina certas coisas e assim, à sua maneira, o Antigo Testamento veio preparando a chegada de Jesus. É claro, com a palavra de Deus, no acompanhamento do seu povo, através dos patriarcas, dos profetas, de Moisés. E a Bíblia não quer ser um livro de história, que aconteceu isso tal qual está escrito. Porque não foram acontecendo os fatos e alguém lá, como hoje, um repórter, que vai anotando ou que vai gravando para depois passar para o papel. Isso aí foi tempo depois. Tanto que como que pode alguém narrar a origem do homem se o homem não existia? O que aconteceu assim que está escrito na Bíblia. Deus fez um homem, um boneco de barro, soprou. Quer dizer, foi uma imagem que veio na cabeça de quem escreveu e que isso representa também a nossa fragilidade. Mas também tem aquele lado, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também falando que Deus, pelo seu poder, fez o homem e também como fruto do seu amor, a sua imagem e semelhança. Mas como que a gente pode provar que foi assim? Se foi escrita, se pela história a gente vê que
o homem não sabia nem falar, nem se comunicava, talvez se comunicava com gritos, com uivos. Então, isso é muito posterior à origem do homem. Então, algumas coisas, mesmo tendo acontecido, pode ter sido escrito de acordo com a interpretação das pessoas. Algumas do lado bom e algumas do lado ruim, mas isso não tira o mérito da Bíblia como palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus. E quando a gente ouve na caminhada do povo pelo deserto, que Deus vai acompanhando esse povo, então nós vemos que Deus vai direcionando esse povo também com a sua palavra, do respeito, da adoração, da existência de um único Deus. Eu sou o único Deus, não há outro além de mim. E, é claro, aqueles mandamentos que são prescritos para que se coloque à semelhança de Deus e respeitando. Então, nós vemos hoje o relato dos 10 mandamentos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e ali naquele contato que coloca com Deus, ele recebe de Deus as tábuas da lei, que estes são preservados até hoje e que nós não podemos descuidar. Às vezes a gente tem que fazer um exame para tirar a carteira de motorista, tem uma legislação muito grande que a gente tem que estudar. A gente vai fazer um curso de direito, então livros e mais livros. Na igreja nós temos o direito canônico, muita coisa. Mas, então, em tudo, em toda associação, no Brasil, no exterior, são constituições, regras, leis, orientações que são necessárias, sim. Não vou dizer que aqui está incluído numa lei de trânsito que você tem que parar na esquina. Mas se nós colocássemos em prática os 10 mandamentos, nós não precisaríamos tanto de tantas leis. E em todos eles, a gente pode ver que se resume em um: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo a Deus e se eu amo o meu próximo, se eu vejo, por exemplo, num certo lugar, que eu posso dar o meu direito para o meu próximo como amor ao meu próximo, pronto. Isso aí já resumiria muitas leis, muitas constituições, mas só que nós não aprendemos isso ainda. Aprendemos de cor os mandamentos, se é que a gente ainda saiba, que infelizmente hoje talvez não aprendam tanto, muitos já esqueceram, mas se nós soubéssemos e vivêssemos bem os mandamentos, estaria ótimo. Não é que só isso, na prática precisamos de mais algumas coisas, mas o mundo seria outro. Então vamos, como aqueles que adoramos a um único Deus, que temos Jesus como Filho de Deus, vamos observar isso. E no Evangelho Jesus explica a parábola do semeador. Ela veio anteontem. Jesus contou muitas parábolas para explicar o reino de Deus. E nessa explicação, às vezes a gente fica querendo explicar o que já está explicando. Eu pego, por exemplo, aquela lâmpada próximo ao sacrário. Aquela lâmpada, ela é necessária onde está exposto, ou no sacrário, exposto, está no sacrário, o Santíssimo Sacramento, são as hóstias consagradas. Se por acaso entra numa igreja em que não tem uma lâmpada, ou uma vela próxima, ou uma luzinha, é sinal que ali não tem o Santíssimo Sacramento. Pronto, é um símbolo. Agora eu vou explicar que a lâmpada, ela representa isso, isso, isso. Eu perco o sentido. Eu vou explicar o sentido da vela. A vela pode servir para iluminar, pode servir para representar a nossa fé no batismo, pode representar talvez até um velório.
Eu não tenho que ficar explicando. Uma flor que representa o meu amor por uma pessoa, uma consideração, pode ser um deboche, pode ser um luto, né? Então a gente, quando oferece uma flor, o namorado oferece uma flor para a namorada, ele não explica não. Se por acaso uma pessoa vem e faz um pronunciamento, uma palestra, uma homenagem, oferece uma flor para aquela pessoa, a gente não explica, a flor já explica tudo. Então Jesus ele contava as parábolas para explicar. Agora, ter que explicar as parábolas, é claro que muitas vezes as palavras não são muito claras. Então os discípulos perguntaram, pediram, explica para nós a parábola do semeador. Aquilo que eu já disse um pouco anteontem, ao proclamar o texto em si. E hoje veio a explicação. A parábola a palavra é a semente, é a palavra de Deus. O terreno é o nosso coração. Como que o nosso coração está preparado para acolher a palavra de Deus? Como a gente prepara uma terra? Cavando, estercando, tirando as pragas, aguando. Será que simplesmente a gente joga semente? Se eu jogar uma semente aqui nesse piso, ela simplesmente vai ser pisada, e se ficar aqui 500 anos, ela vai ficar aqui 500 anos e pronto. Ao passo que se eu jogar ali fora, que tem um pouquinho de terra entre as pedras, ela já pode germinar. Mas se eu colocar num terreno cheio de mato, pode germinar, mas não vai longe. Se eu colocar num terreno bom, ela vai germinar e vai produzir frutos. Se é uma semente boa, produtível. Assim, se eu colocar a palavra de Deus no meu coração duro, resistente, vai ficar 500 anos e não vai produzir fruto nenhum. Eu preciso estar aberto, flexível e aceitando aquilo que Deus quer de mim. Talvez uma pequena palavra, um pequeno gesto, uma pequena mudança na minha vida, isso pode significar muita coisa. E às vezes eu sou irredutível, eu sou assim. Há uma música muito antiga, popular, sertaneja, né? Quando era criança, a gente ouvia, eu não sei se ela ainda roda por aí. Eu sou eu porque meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro, quem achar que eu sou ruim. Vamos dizer, para nós não pode ter sentido. Eu sou assim, tenho o meu gênio, tenho os momentos de explosão, ou sou muito pacato, sou. Mas eu preciso procurar mudar, eu preciso melhorar. E isso em primeiro lugar. Quem me faz melhorar é a palavra de Deus. Vamos sempre acolhê-lo e valorizar para que a gente possa se fazer nessa sintonia com Deus naquilo que Ele quer de nós. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo